no domingo falando que o pessoal parar de viver de ilusão, desse negócio de vir para Portugal, atrás de vídeo, de youtuber falando que a vida aqui é assim, é assado, não é fora da realidade. Eu não tinha noção da proporção do grau que tá isso. Só para vocês imaginarem, vejam isso, eu estava lendo aqui agora, olha aqui, o governo português tá abrindo processo contra 22 youtubers brasileiros que andam enganando as pessoas. Olha aqui, ó. Tá? Porque a situação em Portugal tá uma calamitosa. Brasileiros pedindo para voltar auxílio. Brasileiros passando todo tipo de dificuldade. Olha, tem mais de... Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês os dados que eu estava lendo e vocês podem procurar. Essa matéria aqui, ó. Mais de 100 mil brasileiros em situação irregular em Portugal. Isso aqui é do Correio Brasiliense. Vocês podem procurar essa matéria aí no Google, que vocês vão achar. Então, vocês vão ver o seguinte, que esses brasileiros estão iludidos pelos youtubers. Peraí, eu vou falar aqui para vocês que Portugal tá... Por que Portugal está por aqui? Aqui, ó. A propaganda enganosa está tão forte que a justiça portuguesa abriu investigação contra 22 influencers brasileiros. Está aqui, ó. Matéria do Correio Brasiliense, tá bom? Então, gente, tá pior do que eu pensava. Muito pior, porque assim, até... Tá sem som? Tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Está ouvindo? Por favor, me diga se está ouvindo. Está ouvindo, gente? Sim ou não? Sim, sim ou não? Bom, agora alguém falou que está sem som. Não está sem som nada, está com som. Tá bom, obrigada. Então é isso. Então, gente, a situação tá extrema, entendeu? Por exemplo, no ano de 2021, durante a pandemia, Portugal teve 800 pedidos de brasileiros querendo ajuda para voltar para o seu país, para o Brasil. 800 num ano! Sabe quantos teve em janeiro? Mais de 1.000, ou seja, num mês teve mais do que um ano todo. Sabe por quê, gente? Porque a situação está calamitosa. É tudo bobagem. Eu não sabia que estavam falando tanta besteira. Eu não sei quem é que pode falar com tanta besteira que as pessoas não vão procurar um Google, uma notícia e ver. Guerra na Rússia, que todo mundo sabe. Os preços caríssimos, a inflação na Europa toda. Não é Portugal, na Europa toda. Portugal tem 10 milhões de habitantes, dos quais agora já tem 31% já são imigrantes brasileiros. É muito, né? Não, 12 imigrantes, 31%, não, brasileiros agora são 270 e tralalá mil em Portugal. Gente, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, aí vocês vão falar, mas por que Portugal abriu aquele visto diferente e tá chamando as pessoas? Sabe por quê, gente? Eu vou falar para vocês, incompetência. Competência. Sabe por quê? Porque eles fizeram uma lei num período. E depois, quando a lei entrou, já era outro período que não tinha mais nada a ver com isso. Deixa eu listar aqui a minha convidada, que ela mora... O mundo todo tá caro. Sim, querido. Só que em países grandes, em países maiores, se você tá tudo difícil, você tem outras condições. Portugal é um país menor. Portugal não tem indústria. Portugal vive do turismo, basicamente. As pessoas que saem do Brasil, largando, vendendo tudo, depois vão chegar aqui sem papel. Não tem como... O salário líquido em Portugal, não sei se já é ou será a partir desse mês. 700 e qualquer coisa, líquido. E vai pagar 350 num quarto. Pensa bem, né? Eu tô procurando aqui a minha convidada. Peraí. Vou achar aqui a minha convidada. Portugal vai contar um pouquinho da experiência, porque a minha experiência eu sou uma pessoa que está em Portugal há mais de 10 anos, não é? Eu vivo de uma outra forma. Agora vamos ver de quem vem morar. Olá, Olá, boa tarde. Cátria, né? Cátria. Pois é, mas você sabe o que eu li? Kátia, depois eu li e falei Cátria. Aí eu falei, será que ela escreveu errado o próprio nome? Impossível, né? Não, é Cátria mesmo. Desculpa, minha Diferente. querida. Muito obrigada, primeiro, por ter aceito participar dessa live.
porque eu estava agora falando para as pessoas que a situação em Portugal ela está muito pior do que eu pensava, que eu não sabia que nem o governo português estava já querendo processar esses youtubers brasileiros que Sim, contam um monte de abobrinha, né? Então você sim. está há quanto tempo em Portugal, Cátria? Vai fazer 4 anos que eu tô aqui, agora em maio, né? Cheguei aqui em maio de 2019, então assim, a realidade era outra, completamente diferente da realidade que nós estamos vivendo agora, né? E nós resolvemos que nós vamos embora em junho. Então, eu vou esperar o ano letivo da minha filha acabar. Porque aqui, gente, o ano letivo é de junho a junho, porque as grandes férias são no verão. Então, julho e Sim, agosto, uma parte de setembro. Ao sim, contrário, né? No verão, porque isso, ninguém vai fazer férias no inverno. isso. Então, Cátria, me diz uma coisa. Por que vocês decidiram abandonar? Primeiro, vocês vieram de onde no Brasil? De onde? Nós somos de Londrina, no Paraná. Tá. Uhum. Aí tem essa situação, né? Essa questão de deixar tudo para trás. A gente vendeu tudo, eu era concursada, professora concursada, deixei tudo para trás para vir morar em Portugal. E agora eu tô voltando com uma mão na frente e outra atrás para recomeçar no Brasil. E o teu marido faz o quê? Então, a gente tinha uma produtora já em Londrina, né? A gente trabalha com vídeos de casamento e a gente trouxe isso para cá. Então, a gente tem uma produtora aqui de vídeos, a gente faz casamentos, eventos, institucional. Tá. E aí vocês faziam isso em Londrina e conseguiram fazer isso em Portugal? Sim, no início não foi fácil, né? Porque ainda bem que a gente trouxe uma boa reserva financeira, eu sempre falo isso para as pessoas, né? De trazer uma boa reserva financeira, porque no início não foi fácil, né? Até a gente fazer o nosso nome, fizemos muito trabalho grátis, né? Gratuito, mais barato, até fazer o nosso nome e conseguir mesmo hoje ter os nossos clientes, né? Peraí, mas então se você passou já a pior fase, né? Graças a Deus você chegou numa época normal em Portugal, digamos assim. Há Sim. 4 anos, Portugal estava normal, né? Aí É, você já passou o perrengue de se firmar no mercado. Por que é que você então tomou a decisão de voltar e diz que está voltando com uma mão na frente e outra atrás? porque a minha filha, nesse período, a gente estava. Ela chegou aqui, ela tinha acabado de completar 11 anos. E numa primeira fase eu achei que ia melhorar, que ela perdeu o brilho dela, ela foi se calando, se fechando, e isso foi piorando cada vez mais, entrou no início de uma depressão, é, crise de ansiedade, choros frequentes. E, e aí eu comecei a questionar, né? Porque agora a gente não está numa fase muito boa. A gente passou pela pandemia, eu falo que a pandemia foi a pior parte para nós, porque a gente teve que recomeçar do zero de novo. A gente tinha começado, aí veio a pandemia, deu uma rasteira na gente, porque a gente vive de eventos, né? E a gente precisou de ajuda, né? A gente precisou de ajuda do governo, a gente precisou de ajuda de instituições com cabazes, né? A gente precisou mesmo de ajuda, não foi fácil. E a gente conseguiu, foi se reerguendo aos poucos, e agora chegou essa crise. Essa crise que a gente sabe que antes, há 4 anos atrás, eu ia no mercado fazer uma mega de uma compra, né? Com 200 euros eu fazia uma mega de uma compra. Ah, vai Hoje com 200 euros agora para ver. Agora a gente já não faz a mesma coisa. E Escuta, tem aí, português vindo fazer compra na Espanha. Aqui na Espanha, gente, uma caixa de ovos já está chegando a 5 euros. Isso é sim, impensável, gente. Isso é sim, impensável. 5 euros. Quer dizer, o que a Cátia falou, 200 euros que fazia uma compra agora, faz um terço, né? exatamente. E aí eu comecei a reavaliar essa questão da qualidade de vida, porque realmente a gente veio para uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, só que já não estava fazendo bem para Mas a minha filha. qualidade de vida que você se refere, eu acho que é o que eu percebi, que eu recebi muitos comentários que os brasileiros falam, não é só econômica, é segurança, né? Sim, sim, isso eu não tenho o que dizer. Realmente, eu moro aqui na Madeira, né? Aqui na Ilha da Madeira, a segurança realmente não tenho do que falar, né? Não tenho reclamação quanto a isso. Só que eu tava perdendo a minha filha dentro da minha casa. Perdendo a minha filha na minha casa. Então, eu comecei a colocar tudo numa balança. Vale a pena continuar aqui? A gente já tá passando por uns períodos muito difíceis. Hoje a gente mora no mesmo apartamento que a gente entrou há quase 4 anos atrás.
Graças a Deus, a senhoria nunca aumentou o nosso aluguel, mas eu sei que se eu precisar sair desse apartamento para outro, eu não tenho condições, porque aqui os arrendamentos estão absurdamente caros. Não, não é aí. Não é aí. É em Portugal Geral. todo. Um quarto em Lisboa, 350, tem que dar graças a Deus, um quarto. Agora, o Sim. Catra, me explica uma coisa, porque para as pessoas entenderem. As pessoas vão falar assim, Uhum. mas a depressão poderia ter em qualquer lugar do mundo, não é? É, pode ser uma condição da garota. Ou você associa isso a uma condição do relacionamento com os portugueses. Sim, ela fez as amizades dela, né? Ela tem as amiguinhas dela, só que ela não. Quando a gente chegou aí pro Brasil, né? A gente foi no final do ano passado pro Brasil e chegou lá, eu vi uma Maria Luísa completamente diferente. A Maria Luísa que ela era antes, né? Que tava perdida aqui. E aí ela nunca tinha falado pra mim que queria ir embora. Ela sempre falava, mãe, você que sabe, você que sabe. E ela é uma ótima menina, ela é uma ótima aluna, sabe? E aí, no final agora de outubro, ela acabou verbalizando. Falou, mãe, eu não quero mais ficar aqui, eu não aguento mais ficar aqui. Eu sinto falta de estar perto das pessoas que eu amo, eu sinto falta de estar perto dos meus avós, eu sinto falta, eu não consigo mais ficar aqui, sabe? 500 euros! Desculpa, é que eu estou lendo aqui um comentário. Eu falei 350, já subiu para Tá 500. caro, caríssimo. Eu, Gente, eu, mas com salário mínimo, que dá 700 e poucos, sobra 200 para quê? sim. Não, ultimamente eu até falo bastante, tenho repetido isso muito nos meus stories para falando para as pessoas. Gente, não é o momento de vir para cá agora. Não é. Eu, há 4 anos atrás, eu falava de coisas que hoje não acontece mais. Não tem condições. Não acha arrendamento barato. Não acha, não encontra mais pessoas que não têm onde morar, não têm onde ficar. E as pessoas acreditam nessa história de que, não, chega lá, dá um jeito, chega lá, arruma um Um trabalho. jeito como? Primeiro, gente, agora então vamos, Exatamente. agora vamos lá, Cátria, vamos falar a verdade, a real, tá? Sim. Não tem jeito com português, gente. Português já é naturalmente um povo muito fechado. Eles são bem Naturalmente. fechados. Português está por aqui com brasileiro. Quer gostem, quer não gostem, essa é a realidade. Eles estão por aqui, não é, o Cadre? Já fala assim, Olha, rapaz, brasileiros lá vai, não é? sim. Eles estão por aqui. Primeiro que eles nunca foram simpáticos. Eu nunca senti simpatia de nenhum português por mim. Alguns engolem a gente. Outros nem engolem, sabe? Já vai logo olhando. Ah, pá, falas direito, não estou a te perceber. Não é? Com aquele bom humor, pá. Entende? Sim, Agora, gente, uma coisa é verdade. Eles também têm a sua razão. Por quê? Porque brasileiro aluga o apartamento para um casal e sim, enfia 10 pessoas lá dentro. O brasileiro começa a trabalhar, aceita qualquer condição. Pegou o contrato, deixa o patrão na mão. é verdade. Entendeu? Então, eles também têm a sua razão. Não Sim, é? O que sim. você percebe entre a relação, aí a parte agora, aquela parte de relacionamento entre brasileiros e portugueses? Olha, eu já fui visitar várias vezes, já fui em Lisboa, já fui no Porto. Eu senti uma diferença imensa daí para Madeira, tá? Aqui Uhum. na Madeira, o pessoal, eles são mais acolhedores, sim. Isso até não é só eu que falo, tá? É várias pessoas que falam. E depois que eu coloquei o vídeo falando que eu ia embora, eu recebi muitas mensagens de portugueses, Portugal geral, falando: vai mesmo, vai embora, vai com Tchau! Deus. Le- leva todo mundo com você, leva esses brasileiros junto. É um monte, um monte. Recebi um monte. Aí a minha função agora é só bloquear pessoas que não me agregam em nada, vou lá e bloqueio. Então, assim, eu fiquei chocada com tanto de gente. Aproveita e leva todos esses brasileiros que só tá aqui pra fazer não sei o quê. Um monte, Márcio, um monte. É. Escuta, agora, tira o aspecto da sua filha, que eu acho que ela colocou a saudade, né, também dos familiares, não é, da avó, Sim, essa coisa. Não necessariamente ou ela não se integrou, não fez amigos com os portugueses. ela não se integrou. Assim, ela tem as mesmas amizades de sempre, aquela que ela começou no início. Aí, por exemplo, ela tem dificuldade, ela tem vergonha de falar em sala de aula, ela se sente. Porque ela é a única brasileira na sala dela, né? Então ela sente vergonha de falar.
Tanto é que as maiores reclamações dos professores, para mim, é que ela não responde, ela não fala. E eu já cheguei a falar para ela, Maria Luísa, mas por que? Eu tenho vergonha, as pessoas ficam assim porque eu falo brasileiro, português do Brasil e tal. Então, assim, ela nunca relatou nada, né, em relação à xenofobia ou algo parecido, mas ela se sente reprimida, ela não se sente à vontade. Por exemplo, as amigas, a mesma relação de amigas que ela tem, se falta na escola, ela fica sozinha. Sabe, ela não foi, não conseguiu progredir. Mas eu vejo muitas pessoas relatando que foi tudo bem, que as crianças, né, foi tudo ótimo. Então é tipo de experiência para experiência, né? E vocês, como foi a relação de vocês, adultos, né, você e o pai, Uhum. com a comunidade portuguesa? Aqui nossos amigos mesmo, assim, a gente tem mais amigos madeirenses do que brasileiros mesmo, né? Tanto é que meu marido tem uma sala junto com os outros meninos que são madeirenses, né? Então, nossa relação é bem bacana. Eu sempre procuro, eu gosto de falar a verdade, né, no meu Instagram, doa quem doer, mas sempre relatando as minhas experiências, sabe, Márcia? Eu não posso falar para as pessoas, Claro. porque é xenofobia e tal, sendo que eu não passei por isso aqui Lógico, na Madeira, lógico, lógico, entendeu? lógico. Mas eu tenho muitos Mas, amigos que gente, já passaram. deixa eu ilustrar para vocês. A Madeira, Ilha da Madeira, né? Está Isso, no Portugal, não está dentro de Portugal, pertence a Portugal, é uma isso. ilha, né? Que é território português, ao lado de Portugal, mais ou menos 1 hora de voo, ventão. O avião Não, chega lá, chega assim, ó. Aí é do Cristiano Ronaldo, tarari, tararó. isso. Bom, que eu conheço, gosto muito da Madeira. Gente, eu quero dizer o seguinte: quando eu falo essas coisas, eu não tenho nada contra os portugueses, minhas filhas são portuguesas, né? O pai das minhas filhas é português, não tenho nada contra os portugueses, estou falando a verdade. Eu, de 100% dos portugueses que eu conheço, a maioria não tem simpatia pelos brasileiros. E eu converso com eles, falo assim, fala a verdade para mim, né? Porque eu não vou ligar. Eles falam, opa, é verdade, não gostamos mesmo. Vocês são muito assim. Eles falam para Sim, mim, gente. Pode ser que eles não falem para os outros. Pode ser que eles respeitem, claro. Mas uma coisa é respeitar, outra coisa é gostar. sim. Não, mas eu tenho vários amigos, né, que moram no continente que já relataram várias situações difíceis que passaram, né? Eu tenho uma amiga que acabou de alugar um apartamento em Setúbal. Ela teve que pagar 1 ano de renda para alugar o apartamento. Você tem noção que você tem que ter dinheiro para pagar 1 ano de renda de Então, aluguel? agora você acha que está muito mais aí em contato com a comunidade que está chegando do que eu, né? Porque eu recebo assim, ai, Márcia, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu vim para Portugal, vim de tudo, me ajuda para voltar. Gente, não tem condições. Nem a embaixada está ajudando, quanto mais a gente, o que a gente Sim, pode fazer, não é? Então, eu estou sim. querendo evitar que venham mais pessoas pelo canto da sereia. Porque eles É, ficam assim, mas por que Portugal agora abriu um visto? Na minha opinião, não sou ministro do interior de Portugal, mas eu acho que é porque no verão, o ano passado, gente, no verão, todo mundo ficou louco para viajar por causa de 2 anos preso na pandemia. Chegou exatamente. em Portugal, principalmente no Algarve, não tinha mão de obra. Não tinha gente para limpar o hotel, servir a comida, limpar o restaurante, ajudar a cozinhar. Tudo isso que é a indústria do turismo. Portugal ficou desesperado, venha brasileiros. Abriu. Só que quando a lei saiu, o verão já acabou e a crise já chegou. Sim. Na minha opinião, não sei, Não, posso estar é isso errada. mesmo. É isso mesmo. É exatamente isso. É Não é? exatamente isso. É exatamente isso. E assim, as pessoas ainda ficam ainda nessa situação. Ai, mas tem trabalho, tem trabalho, tem trabalho. Gente, eu conheço pessoa que demorou 3, 4 meses para arrumar um trabalho, sabe? Porque não é fácil. É, são muitas regras, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. E aí você não consegue um lugar para morar, você não consegue um lugar para alugar. É muito Eu acho difícil. que mais difícil que o trabalho está sendo lugar para morar. É o mais Tá? difícil. Aham, Moradia está sendo a grande questão em Portugal, gente. sim, Porque é um país pequeno, não tem para tanta gente. E não tem. os apartamentos que tem, eles estão colocando, enfim, o que tem para alugar, eles estão colocando condições duríssimas, preços Isso. lá em cima, também para ganharem com a situação. E depois, para ter um mínimo de garantia. Por exemplo, eu vou falar para vocês. Eu lá no Algarve, uma vez, fui visitar um apartamento para comprar. Na hora que entrei no apartamento, eu falei assim para a senhora, para a proprietária portuguesa. Eu falei, a senhora não aluga? Vou nem pensar.
Ui, calma, ui, como, né? Só perguntei por perguntar. Ela falou assim, olha aqui o que me fizeram os teus conterrâneos. E aí ela me mostrou até o friso da janela, Cátria. Tava, sabe, tentaram tirar, sabe aquela, como é que chama isso, gente, parapeito da janela? Até isso estava fora do lugar. Meu As Deus. paredes imundas, cheias de buraco. A mulher, numa raiva, que eu quase enfiei minha cabeça no chão. Falar o quê? Contra um fato, são todos brasileiros assim? Claro Sim. que não. Lógico Não. que não. Né? Mas para eles, portugueses, fica, ó, não se mete com brasileiros que não são confiáveis. Exatamente. A gente paga pelo preço, né? É a mesma coisa, aquela situação que toda mulher vai roubar o marido delas. É aquela que a gente paga Ah, então, vamos falar por sobre algo, isso também. por Aí tem o algum tempo, né? agravante, sendo mulher. O É, agravante, sendo mulher. mulher Como você sofre. acha que está a imagem da mulher brasileira aí em Portugal? Não, assim, muitas vezes eu fico sem graça. Fico sem graça de passar, de mostrar que eu sou brasileira. Não por vergonha de ser brasileira, tá? Não é isso. Mas, assim, pela maneira que as pessoas pensam. Teve uma vez que aconteceu isso comigo. Eu tava num almoço aqui, num almoço de uma família onde o marido era brasileiro, a esposa era, madeirense, e tava com uma visita do Porto, uma senhora mais velha. E tava também nesse almoço. Aí ela chegou do nada, ela falou assim pra mim, olha, eu não gosto, não gostava de brasileiras. Eu fiquei assim pra ela, assim, né? Aí ela falou assim, por que as brasileiras vinham aqui pra roubar os nossos maridos? Falou pra mim, Eu, né? eu ouvi isso 1000 vezes. Ela falou isso pra mim. Daí eu falei assim, gente, mas eu entendo, né? Teve uma época que aconteceram algumas coisas, né? Mas não pode generalizar, tal, tal, enfim. Então, assim, olham torto, acham que todas nós temos, né, essa tendência a fazer alguma coisa pra esse lado, né? Acham que a gente sai sambando por aí, que a gente vai dar em cima Ah, dos que maridos. a Não gente acho assim. vive, vai no supermercado de fio dental, né? Aham, exatamente. É essa visão que eles têm. Olha, peraí, Isso ó. tem. Alguém escreveu aqui, ó. Meu sonho é morar em Portugal. A Fátima Bottazoli. Ô, Fátima, a gente não está querendo destruir o sonho de ninguém. Sim. Tá bem? Primeiro que eu acho assim, se você for rica ou rico, você vai morar onde você quiser no mundo, que não tem problema nenhum, não é? Agora, a maioria dos brasileiros que querem sair do Brasil para imigrar não são ricos. São pessoas que querem justamente melhorar de vida. Então, se Sim, elas querem melhorar, elas precisam ir para um lugar que ofereça essas condições, porque elas vão trabalhar pra caramba, vão ralar, não é turismo, não é turismo. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês, peço até uma parêntese. Eu, com 20 e qualquer coisa, eu imigrei, eu fui morar na França. Porque eu, na minha época, já não acreditava no Brasil, lá dos 20 e tantos anos. Imagina agora, estou com 60. Eu fui morar na França. Gente, eu comi o pão, que o capeta vomitou. Entendeu? Eu trabalhava que nem louca, eu não tinha papéis, eu vivia ilegal, morria de medo da polícia, eu dormia dentro de ônibus. Gente, é um inferno. Amigos brasileiros não tinha. Brasileiro era tudo inimigo para te derrubar, para te puxar tapete. E eu vi muito isso em Portugal, entre a comunidade brasileira também. Vinha, ó, dona Márcia, estou sabendo, a senhora quer contratar fulano? Ó, cuidado, eu não quero falar nada para a senhora, não, mas cuidado, né? Então, gente, então o que a gente quer, o que eu quero com essa live é contar para vocês experiências verdadeiras. Claro que você tem um sonho, espera um momento, como eu disse, tem um contrato de trabalho? Tem um contrato de residência? E tem dinheiro para voltar para o Brasil caso tudo errado? Pega a mala e vem, vai para o aeroporto agora. Não tem nada disso? Fica aí até ter. Concorda ou não, Cádria? e assim, o problema é que as pessoas vendem, né? Realmente, eu sempre falei isso, né? Que se você quer ganhar dinheiro, Portugal não é lugar, não é mesmo um lugar para ganhar dinheiro, é um lugar para você viver, né? Só que assim, a situação que a gente vive hoje, a gente está Falou, sobrevivendo. peraí, vamos falar de novo isso direitinho.
Gente, se tem um lugar que você não vai ficar rico, é Portugal. Não, não fica. Portugal é um país socialista. O português médio ganha 1.200 euros. Mesmo o médico, ele ganha 1.400, 1.600. Se fizer muito turno, 2.000. É um país socialista, mas todo mundo vai conseguir ter sua casinha, sua comida no prato e o seu sistema de saúde, que nem é essas coisas dos piores que eu conheço, tá? Pronto, desculpe. Então, e aí o que acontece? Esse é o problema das pessoas acham, não, vou para a Europa para ganhar dinheiro. Não é. Eu sempre falei isso, gente, se vocês querem sobreviver bem e ter uma qualidade de vida que é questão da segurança principalmente, sim, Portugal é um bom lugar para morar. Agora, para juntar dinheiro, hoje em dia, a situação que está agora, nós estamos sobrevivendo em Portugal. É isso Sobreviver por mesmo. sobreviver, eu sobrevivo no Brasil, gente. Claro. Entendeu? É. Porque essa situação da minha filha, eu recebi muita mensagem, muita. Márcia, você não tem noção do tanto de pais que vieram falar comigo, que tá passando pela mesma situação, filhos que tentaram tirar a própria vida, filhos que Mulher. muitos, 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 porque não se adapta aqui em Portugal, se sentem excluídos, se sentem para baixo, o brilho sumiu e, sabe, demais, 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 demais. Olha, gente, eu vou dizer um negócio. Eu tenho muitas mulheres que me procuram aqui porque tem problemas depois de tirar os filhos, quando se casam e têm filhos com portugueses. Primeiro que a mulher que vem fazer romance com homem português deve saber que, via de regra, a mãe portuguesa não vai aceitar a mulher brasileira nora. Não vai. Via de regra, não vai, tá? E depois que ela não aceita, se você separar, a lei portuguesa, lógico, né? Vai querer manter o filho português em Portugal. Você voltar para o Brasil com o teu filho, tá difícil, entendeu? Então você vai ter que ficar aqui para que, se você quiser conviver com o teu filho, porque dificilmente você vai voltar para o Brasil com o filho de um português, salvo se, claro, tiver motivos fortíssimos e tal. Então, a partir disso, eu quero dizer para vocês o seguinte: depois a convivência na escola, por exemplo, as minhas filhas não, porque bom, mas elas são muito mais portuguesas, porque nasceram em Portugal e tal. Mas Uhum. mesmo assim, gente, vamos analisar a cultura de um povo, para vocês entenderem o que nós estamos falando. Qual é a música típica de Portugal? É o fado. Qual é a música típica do Brasil? É o samba, agora o funk, que é O pior funk. ainda, né? Uhum. Então, um é da tristeza, da dor, da angústia, da tristeza, do drama. E o outro é da alegria, né? Da sensualidade. Essas duas culturas são extremamente diferentes. É, Então, é por isso que é esse problema da adaptação das crianças. sim, As crianças no Brasil são soltas e as crianças portuguesas são mais contidas. É sim. o jeito deles. A gente também, quando vai na casa dos outros, tem que respeitar as regras dos outros. Exatamente. Não é? Ninguém vem na Uhum. minha casa aqui falando como que eu devo fazer as coisas. Sim, Essa é a minha casa. sim, E aí exatamente. começa o drama. Porque o brasileiro também, ele chama o brasileiro de barulhento. Porque o brasileiro quer chegar, fazer churrasco, botar o sambão até as 2 da manhã, eles chamam a polícia mesmo. Não é? Eu não sei como É que é aí na verdade. Madeira, Catriano. Aqui, Márcia, não tem tantos brasileiros como aí no continente, tá? Ah! Então, eles não têm tanta experiências ruins aqui como tem aí, entendeu? Bom, Talvez se seja eles isso. não têm tanto brasileiro e você tá assim, imagine se você estivesse em Lisboa, no Porto, então. Não, eu já tinha ido embora faz tempo. Com certeza. Com certeza. Tem outra coisa, viu, Márcia? A questão de ter filhos aqui. Eu conheço vários casos, tá? De pai e mãe que estão passando por dificuldade, morando com um filho em T0. Eles vão lá e pegam a criança, viu? De você e leva pro orfanato, lá pra coisa Como social assim? lá. Como assim? Não entendi. Conta, como é que é isso? É assim, por exemplo, é um casal, você tem que dar pro seu filho, ele tem que ter a possibilidade de dormir num quarto e tal. Se você mora num Um T0, por casal exemplo, brasileiro? é. Ou qualquer pessoa, mas é mais o que eu sei dos casos brasileiros. Já aconteceu de casal brasileiro tá morando, por exemplo, num T0 junto com 2 filhos, vamos supor. Eles Ah, vão não lá, pode, porque não pode retira, dormir. Não pode, gente, retira, dormir no mesmo lugar, é verdade. retira os filhos,
retirou. Eu vi um casal lutando para resgatar as crianças, para pegar de volta. Assim, eles não ajudam você a alugar outro lugar, não. Você tem que se virar. Então, você tem que É. se virar, arrumar outro lugar para te devolver seus filhos. Então, tem essa questão também. Você tem que dar uma boa vida para os seus filhos, senão eles tiram os filhos de vocês. Tem Olha, isso é também. verdade, gente. Em Portugal, o pai e a mãe não podem dormir junto com os filhos, Não. tá? O que eu concordo que realmente não deve, né? Mas, devido às circunstâncias, acaba um A casal. situação, né? A Devido a situação. essa. O casal mora, né? É como a gente fala no Brasil, um estúdio, uma kitnet, né? Sei lá, Sim. tudo é junto. E ali, se eles descobrem que tem criança ali dormindo, eles vão e tiram o filho. É verdade, Uhum. Cátia, bem lembrado. Agora, Sim. o que o povo está falando aqui, que é a questão da violência doméstica. Então, eu vou falar para vocês. Portugal é um dos países com maior índice de violência doméstica do mundo. É. Do mundo! Tá? Uma vez eu falei assim lá entrei na delegacia, fui fazer um BO, a mulher não sabia nem fazer BO, eu fiquei escrevendo lá. Aí comecei a conversar com ela, eu falei assim para ela, você não tem arma? Ela falou, não. Eu falei, por que não? Ela falou, não precisa. Eu tonho, né? Encontrei isso na internet sobre. Fica quieta, Siri. A Siri falou. Ai, que horror. Olha a live. Bom, aí, gente, eu falei para ela, mas o que você faz aqui? Você não vai atrás de bandido? Ela falou, ah, Paty, tu não é Brasil. Isso é no Algarve, eu tô falando do Algarve, tá, gente? Uhum. Eu falei, mas então em que consiste o teu trabalho? Ela falou, as brigas dos casais. Que muita gente, né? Os filhos até batem nos pais, tem muita Uhum. tentativa de suicídio também. Ela falou, o índice de depressão é muito grande, É. mesmo entre os portugueses, tá? É muito Uhum. grande o índice de depressão, porque eu também não sei, gente. Mas, enfim, foi o que ela me relatou. Então, essa questão da violência doméstica é um fato importante Sim. em Portugal. Sim. E eu já ouvi falar que não existe igual a nossas. Essa questão de prender mesmo o homem igual a nossa Maria da Penha, essas coisas, não existe aqui não, viu, gente? Não, não prendem, né? Não, Olha, eu não não sei tem. também, porque Eu também o não sei outro. muito bem, mas assim, eu sei que aqui eles são bem assim, passa pano em muita coisa, assim, nesse quesito. Né? E Olha, a mulher não tem muita voz aqui. olha, eu vou falar para vocês o que é bom em Portugal. E Portugal é bom porque, como todo país menor, né? Imagina vocês, gente, Portugal é. Nossa, quantos tem em Londrina? Londrina é maior que Portugal, né? Londrina tem 600 Não, mil já? não, 600 mil Londrina não, quer dizer, Paraná, né? Ah, Paraná é, né, maior que Portugal. Maior que Portugal, não é? É Então, vocês maior. imaginam um país, gente, com essa dimensão. Então, claro que é tudo mais organizado. Mas mesmo assim não é tanto, porque o CEF, que atende estrangeiros e que regulariza os brasileiros, que estão até hoje aí com pedido, ó, parado lá, que até o pessoal do CEF, vocês sabem, o CEF foi desfeito, que é o CEF, é o Serviço de Imigração e Fronteira. É os caras que tem no aeroporto para falar, vem fazer o quê? Que aí o pessoal, eu vou com a carta convite. Não vem com isso, que eles não são bobos, né? Nem eu sou, então tá. Então, esse serviço ele foi extinto. Por quê? Porque houve a morte de um imigrante do leste, de tanto apanhar pelo CEF dentro do aeroporto de Lisboa. Lembra disso, Cátria? Que eles Não. espancaram até a morte? Pois é. Ah, sim, 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 eu senhora, lembro sim, disso. Eu senhora. lembro disso, lembro. Tá? Aham. Eles pegaram um imigrante do leste, dentro do aeroporto de Lisboa, espancaram até a morte. Isso aconteceu, a diretoria caiu, maior escândalo, enfim, imaginam, né? E aí depois eles resolveram extinguir o CEF, e aí isso, somado à pandemia, fez com que há uma defasagem, uma demora em fazer os papéis para regularizar, que vocês não têm noção. Sim. Tem gente que está há 2 anos, não tem nem a entrevista ainda marcada, não é Não, isso? eu conheço pessoas que já tá quase 3 anos sem entrevista. Já tá esperando há muito tempo. É. Aí vai pra entrevista, demora pra receber. Ixi, gente, ó, tá difícil, tá Tá, e muito aí tem complicado. outra coisa também que a gente vai falar, que é a verdade. Hum. Quando você não tem os papéis, você não pode ter um contrato de trabalho. Quando você trabalha sem um contrato de trabalho, você está ilegal. Quando você está ilegal, tem muitos casos que já me mandaram aqui no meu Instagram que não recebem. Trabalhou? Olha, Tudo bem. eu já ouvi falar que tem pessoas que trabalharam e não receberam, né? Acontece, e você não tem nem como reclamar.
Não Não tem como tem. reclamar porque você não tem contato, você não tem nada que justifique, entendeu? Porque você que É, dá errado, né? Como é que você é, vai reclamar? Você tá ilegal no infelizmente, país? É, infelizmente acontece isso. E é. muito, e muito, Não, agora, gente, bastante. é desistir de morar em Portugal? Olha, por enquanto, como eu já vou repetir, se você não é rica, não tem contrato de trabalho, não tem Isso que eu ia contrato falar. de moradia e não tem dinheiro para voltar para o Brasil caso tudo dê errado, desista mesmo. Não, agora o momento, eu acho assim, só se você tiver muito dinheiro para você Dinheiro, então, trazer. rico. Só se tiver, porque se não tiver, não, vou começar. Não, não é o momento. Gente, não é o momento, tá tudo muito caro, arrendamento tá caro, tá difícil de alugar, tá tudo difícil. Entendeu? Agora, se você tem dinheiro, não, tenho dinheiro para me manter, Pô, trampo, mas beleza. aí vai para Portugal, vai para Espanha, para os Estados Unidos, para o Hawaii, vai para a Austrália, que a Austrália é maravilhosa, vai para a Austrália, até eu vou para a Austrália. Entendeu? Aí outra coisa. Agora, para quem quer melhorar de vida, gente, não é o momento. Então, se português, o governo português vai processar os youtubers, vocês imaginam o tamanho da bucha. Imagina o Sim, tamanho do problema que eles não estão tendo. Porque para governo se preocupar com o youtuber. porque a Agora, situação tá crítica. eu não sei, o que eles falam, esses youtubers, Kátia, você sabe? Olha, Eles eu falam o não quê? acompanho, eu evito Também acompanhar, não. né? Eu evito acompanhar, mas assim, até no meu Instagram mesmo já fiz uma limpa de várias pessoas, porque começam a falar coisas que não tem nexo, né? Não tem porquê. Mas assim, falam que não vem pra cá que tem trabalho pra todo mundo. Não, tem aí, ó, vem pra cá, por enquanto, de início, vocês ficam aí em casa compartilhada porque é mais barato, sabe? Ah, não, olha, Lisboa tá caro, mas vai para os arredores que você encontra casa mais barato. E aí não precisa nem de fiador, não precisa dar tantos É. calções. Isso, Então, vai morar lá no monte, que lá realmente você mora lá na roça, você vai encontrar mais barato, mas não tem trabalho. E aí? daí tem toda essa questão. Você tem que Ah se lá, ó, tem muito locomover. brasileiro morando na rua, ó. A Ai, Juliana está falando. Aonde isso, misericórdia. Juliana? No Porto? Eu vi Misericórdia da muitos glória. relatos de brasileiro morando na rua, de brasileiros fazendo fila quando tem uma vaga, brigando por causa de uma vaga. Você não é blogueira, Kátia? Eu sou e falo da minha vida, da minha realidade e das minhas experiências. Eu nunca falei nenhuma mentira aqui no meu Instagram. Quem me acompanha sabe. Não, tanto é que você vai voltar. Agora, o que que Eu vou. você vai voltar? Você acha que você se adapta também no Brasil? Por que que eu te falo isso? Eu te falo pelo seguinte, minha primeira imigração, eu morei na França, nos Estados Unidos, em Portugal e agora na Espanha, né? Então tem 4 países. E todas as vezes que eu voltava para o Brasil, eu não me adaptava mais. Eu já estava deslocada, sabe? Sim. Não, eu sim, já tô ciente que eu sei que não vai ser fácil, né? A gente foi lá visitar 2 vezes o Brasil e a gente começa a enxergar coisas que a gente nem enxergava antes, né? Mas eu acho que tudo tem que ter um propósito, sabe, Márcia? Meu propósito, a princípio, foi vir pra cá pelos meus filhos. Pelos meus filhos eu tô voltando, então meu foco é eles Ah, você agora, esse tem dois momento. filhos. Tenho dois. A Maria Luísa tem Tá, 14 e o José tem 4. tá bom. O menor, então, nem dá para saber se ele se adaptou ou não, porque é um bebê, né? Ele veio pra cá com 10 meses, então pra ele tanto faz aqui, tanto faz lá. É claro que Claro. agora que ele foi pra lá, nossa, tá pitando alguma coisa. Tá, porque eu não sei porque, eu não sei se é por causa da madeira aí, mas a conexão não tá muito boa. A tua imagem tá assim, sabe? E as A pessoas sua estão também tá meio, reclamando. meio É, tremida também pra mim. mas não sei. Bom, enfim, então, quer dizer, seu filho não dá para saber. Mas você está É, preparada? Porque eu acho que, gente, uma coisa também importante que eu gostaria que vocês colocassem na cabeça. E o pessoal que mora fora do Brasil, que está aqui na live, vai poder me dizer. Quando a gente sai do Brasil, é a pior coisa, porque a gente se torna apátrida. Não, aquele país para o qual você mudou não é o teu país, e aquele país que você nasceu não é mais o teu país. Porque é quando super você estranho. volta, você já não sente mais, você já mudou, a tua cabeça já mudou, você já é Sim, outra pessoa e você já começa a olhar diferente para aquilo. E quando você está naquele outro país, também não é o teu país, nem a tua língua é. Ah, porque nem a língua em Portugal é igual, viu, gente? sim. Nem a Aqui na língua. Madeira, aqui na Madeira é totalmente diferente. Não, eu não consigo entender o que falam na Madeira.
É totalmente diferente. Mas eles falam assim, Aqui é diferente. bem Ah, mas diferente. assim, eu tô mais tranquila agora. No começo eu fiquei um pouco desesperada nessa decisão, porque, gente, não é fácil a gente decidir. Tem que ter coragem mesmo. Eu me sinto corajosa de enfrentar de novo, né? Porque não é fácil, né? Tomar essa atitude. Mas eu tô vendo que é o melhor se fazer para minha filha nesse momento, né? Futuramente eu não sei o que me aguarda, não sei como vai ser, como, né? Mas assim, eu sei que eu tô indo pelo melhor dela, pelo melhor dos meus filhos, e vou focar nisso, focar para fazer de tudo pelo melhor deles, né? Eu sei que eu vou estranhar muita coisa, que eu vou comparar muita coisa, eu sei disso. Mas lá eu tenho a rede de apoio que eu não tenho aqui. E isso me faz muita falta. Eu também estou sobrecarregada, É. né? Não, Ah, não. vamos falar desse ponto, é muito importante, gente. Quando você está no Brasil, e a Cátria sabe, eu sei, que somos mães, né? Sim. A gente tá lá, então vocês têm aqui, ó, a tia, a amiga, a vizinha, a sei lá quem, nananã, que é meio que um apoio. Aqui não, você tá sozinho por Sozinho. você. Entendeu? Então, quem tem que ir no mercado é você, quem tem que marcar as coisas é você, quem tem que olhar as crianças o tempo todo é você, quem tem que correr pro médico é você, quem tem que cuidar de tudo é você. E Uhum. você chega uma hora que você fala, não aguento mais. Não é Sim. verdade? É exatamente, é isso. É total. Porque assim, eu foquei tanto em olhar a minha filha que eu até deixei de olhar para mim. E eu fui caindo, fui caindo, fui caindo, fui caindo também. Chegou um momento que eu falei assim, opa, peraí. Eu já não sabia quem eu era, não sabia o que eu tinha que fazer da minha vida. Eu saí de uma profissão para chegar aqui, porque a gente tem que se adaptar a outras profissões. Comecei a trabalhar. Ah, outro parente, desculpa, Cátia. Não vem aqui, ó. Ah, mas eu sou formado. Olha, querido, Não, aqui sabe não vai quantos nada. formados tem em Portugal? Portugal está assim de formados. Portugal, a caixa do supermercado, ela é psicóloga. E ela joga os produtos assim na tua cara, de raiva, porque ela é psicóloga e está sendo caixa. Portugal precisa Exatamente. de mão de obra menos qualificada, não é mais qualificada. Exceto Sim. médicos, que agora no país está tendo um problema com médicos. Os bons enfermeiros vão embora para a Inglaterra, para a Bélgica, para ganhar mais. Está faltando médicos, principalmente na área de obstetrícia em Portugal. Está uma crise terrível. Agora, fora isso, gente, o que Portugal precisa? Precisa de gente na limpeza, no restaurante, no jardim, na construção civil, na marcenaria, outro tipo de mão de obra que eles não têm, porque lá todo mundo estuda. Portugal, todo Sim. mundo estuda. Uhum. Então todo mundo se forma. É. Desculpa, só para fazer o parênteses. Fala. Não, então, daí tem essa questão, né? Então, assim, eu não me encontrava mais. Eu perdi minha identidade. Foi quando eu comecei, né, a até produzir conteúdo no Instagram e comecei a trabalhar com meu marido. A gente tem a empresa que eu já falei, né? Produtora. Só que, assim, tudo sobrecarregado, né? Eu sobrecarregada tudo em cima de mim. Porque é nós por nós, né? Por mais que a gente conheça pessoas aqui, não, é nós por nós. Cada um se vira, cada um tem horário de trabalho. Essas greves das escolas mesmo. Graças a Deus eu tenho a opção de ficar com meu filho, né? Porque eu trabalho com meu marido. Agora, e essas pessoas que não tem com quem deixar, É, sabe? é. Então, assim, eu sinto muita falta disso, porque quantas e quantas vezes chega na casa dos meus pais. Meu pai é daquele vô, Márcio, daquele vô que compra geladinho e deixa na geladeira para as crianças quando chega lá. A minha sogra naquela que faz bolo de chocolate e deixa lá para as crianças. Então, assim, faz falta isso. É só, Claro, sabe, só a gente. claro. Então, É eu a também tô. solidão. A A solidão, solidão. gente. A A solidão. solidão um fator e a sobrecarga o outro, aquilo que é oriundo da solidão, né? Porque se Sim. você está só, você não tem uma rede de apoio, você se sobrecarrega. Se você está só também, você tem uma tristeza muito grande. Então, uma coisa é quando você vem sozinho batalhar, outra coisa é quando você vem com filhos, com família, mas sempre você está sozinho. Não pensa você que o pessoal que fica te dando informação na internet, depois vai falar, não, vem dormir aqui na minha casa. Exatamente. Né? Não vai falar nada disso. Vai falar, amiga, te vira aí, não sei. Exatamente, exatamente. E assim, a vida aqui é muito corrida, né? A gente tem que batalhar aí, igual o nosso caso, ainda é pior ainda. Eu não sei se é bom ou se é pior, né? Porque a gente tem a nossa empresa, só que em mês que é bom, tem mês que não é, né? Então, assim, a gente vive dependendo de receber os trabalhos, entregar um trabalho e receber. Então, assim,
É muito difícil, a gente se sente sobrecarregado. Eu não vejo a hora, sabe, de estar perto das pessoas Olha aqui, lá. ó, olha o que essa mulher está falando aqui. Essa Márcia só desanima as pessoas. Não, querida, sabe o que você faz? Vou te falar, olha. É uma maravilha. Sai da live, vai para o Google, compra uma passagem, faz a sua malinha, marca um voo e vem, meu amor. Tá bom? Vem. Gente, Tá? gente, Vem. vocês têm Vem. que entender, igual eu sempre falo, cada um tem a sua história. Tem gente que já passou por coisas piores do que eu, tá? E assim como eu já passei por coisas piores que outras pessoas. Cada um vai ter a sua história diferente. Mas você Claro. tem que saber, mas você tem que saber de tudo. De tudo que É. acontece aqui, das Não, e a gente está possibilidades. falando é do momento. É o momento, a Exatamente. Europa está em guerra. Qual a Exatamente. parte da guerra do filho da Putin com a Ucrânia que vocês não entenderam? Tem uma guerra, gente. Sim. A luz elétrica, quer ver a conta de luz? Triplicou, quadriplicou. Nós O estamos no gás. inverno. O gás, tudo isso virou ouro. Eu estou falando que uma caixa de ovos está 5 euros no supermercado. Sabe por quê? Porque as galinhas não têm ração, porque a ração vem da Ucrânia. Sim. Tem gente passando frio no inverno, porque não pode ligar aquecimento. Aqui é inverno, não é frio do Brasil, é inverno. É. Neve. Sim. E assim, gente, isso é geral, né? É claro que a gente sabe que o Brasil tá difícil, todo lugar tá difícil, a gente sabe disso. Só que assim, o que acontece? Essa fantasia de, eu vou para Portugal porque é um país fácil de se legalizar, é um país fácil de usar, mas não tá fácil, gente. Agora, eu sempre falo isso, não é o momento agora de vir para Portugal. Há É. 4 anos atrás, quando eu vim, eu falava, gente, realmente, tal, tinha muita coisa acontecendo que era totalmente diferente do que acontece hoje. Hoje tá totalmente diferente. Márcia, aqui onde eu moro, em Funchal, a capital, é mais caro os apartamentos, mas nos arredores, que eu moro em Câmara de Lobos ao lado de Funchal, sempre encontrava T3 por 600, T2 por 450. Hoje não acha mais. Não acha. É Não, impossível. não Impossível. acho. É. Entendeu? Então, assim, como que você vai pagar um aluguel de 800 euros se você ganha menos que isso? A conta Não, não fecha. não fecha, gente, mas eles não Não querem ouvir. fecha. É assim, gente, você está no Brasil, você está passando dificuldade, você tem um tio, um parente, você vai lá, tem sempre um que planta, um que dá uma cesta básica, um que você vai comer. Aqui não, você não tem como ter ninguém, tá? Você vai ficar assim, você tem, não tem, tivesse. Você quer trabalhar em dois? Ah, mas eu vou chegar aí, se precisar, eu trabalho em 2 lugares. Tudo bem, mas tem 2 lugares para você trabalhar? Ou tem 2 pessoas querendo esse lugar? Acho que Sim. a conta é assim, hein? Não é você trabalhando em 2 lugares, é 2 pessoas querendo o teu lugar. Vocês estão Sim. entendendo, gente, que chegou muita gente, é isso. No momento mais complicado da Europa. E Portugal sofre mais por ser um país menor. Mas a Europa toda está difícil. O pessoal me manda mensagem da França, diz que está uma calamidade. Itália, pelo amor. Estados Unidos, eles falam, nem pense, acabou os anos dourados. O American Dream acabou. Então a gente está fazendo aqui uma live de consciência. Tem o aspecto social, tem o aspecto pessoal, emocional, que é o da solidão, que é o que a Cátria falou. Uhum. De a gente ficar sobrecarregado, fica mesmo, tá? Depois tem o aspecto do trabalho, né? O laboral, da economia. Sim. Você precisa comer, você precisa pagar as coisas. Ninguém vai te dar nada. Aí fica, sabe, você vai no Lidl, essa caneta custa 50 centavos. E daí? Você come caneta? O que te É. interessa a caneta? Eu falo, então a caneta custa 50 e os ovos custam 5. E aí? Sim. Frita a caneta e come. Não, realmente, assim, tá tudo muito caro. Leite, nossa, pra mim, leite é a gota d'água, tá o dobro do preço. Tá tudo muito caro. Gente, eu ia com 20, sem brincadeira, eu ia com 20 euros, tipo assim, comprava coisas, tipo assim, pra 2 dias É. antes. Agora não compra mais, Você gente, viu, não eu compra. fiz um vídeo aqui, Cátria, mostrando como chama lá? O negócio do consumidor de Portugal multando as redes de hipermercados. Porque você vai na gôndola, isso Ah, nos eu grandes vi. de rede. Você vai na gôndola, você olha lá, ovos, um exemplo, 2 euros, né? Aí você Sim. bobão pega e vai. Chega no caixa, você não está vendo? 4 euros. Meu Deus do céu. Redes de hipermercados portugueses, tá? Alterando o preço. O que você vê na prateleira não é o que pratica no caixa, gente. Sim, E não é só lá, exatamente. não.
Não é só lá, não. Exatamente. E não é só em Portugal, não. Aí me mandaram que diz que no Brasil isso é comum. Bom, enfim. Agora, gente, o que acontece? Portugal tem vantagem de Portugal. A escola é das 9 às 3, normalmente. Tem outros horários. Uhum. Mas das 9 às 3, as crianças ficam lá. No Brasil, que eu saiba, me atualizem, a escola é das 9 ao meio-dia, 8 ao meio-dia, uma coisa assim. Então, à Das sete e tarde, meia, né? é 7h30 começa. 7h30. Então, aí É, à tarde a criança fica solta. O que não é bom, fica na rua aprendendo o que não deve, né? Fica solta é. na internet, fica por aí, não vale. Na escola, em Portugal, se você trabalha, você pode tirar as crianças às 5 e até às 6. É verdade. O sistema de saúde público é grátis, é. É muito bom, né? Não. Vem não, que não é não. Dá para o gasto. Quando o país tem menos gente. Porque agora ó, o serviço de obstetrícia é fechado, um monte de gente reclamando de erro médico. Pô, bom, não vou nem começar a entrar nessa área aqui que não vai dar certo. Então, gente, você pode andar na rua? Pode. Tem violência? Tem, mas não é tanto quanto no Brasil, que parece que em São Paulo, a cada 5 minutos, um celular é roubado, né? Sim, sim. É, assim, a gente a gente tem que estar preparado para tudo, né, Márcia? É claro que assim, o Brasil, gente, é isso que a gente tem que entender também. O Brasil tem lugares que são mais tranquilos de morar e tem lugares que são mais difíceis de morar, né? É claro que, por exemplo, lá em Londrina, por exemplo, Londrina é uma cidade que tem, sim, assaltos, tem violência, mas não é tanto quanto o Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Claro. Entendeu? Então, assim, se for pensar nos pontos positivos e negativos, por exemplo, eu aqui com as crianças na escola, eu nunca tive nenhum problema com as crianças na escola, muito pelo contrário, a escola sempre foi muito boa, tá? E eu já vi vários relatos de pessoas, ai, tive péssima experiência com a escola. Eu não tive. Por isso que eu não vou falar pra vocês aqui, não, a escola é ruim, porque não foi, Ah, né? Então, escolas e escolas, é. cada um tem a sua experiência. Muitas pessoas falaram assim, eu não voltaria, porque se eu tivesse filho, gente, cada um sabe aonde o calo aperta, né? Eu acho assim, uma pessoa que vem aqui sem filhos é totalmente diferente, Márcia. Você vem sozinho, você não tem aquela responsabilidade. Agora, com filhos é tudo mais difícil. Por quê? Porque você tem que pensar onde você vai dormir, você não pode dormir em Pô, qualquer lugar. Você não pode, eles não podem é. passar fome, Não pode, entendeu? Então, assim, exatamente. Não pode agora, trabalhar a se qualquer horário. exatamente. Se é eu, por exemplo, se eu tô sozinha aqui, até se eu passar fome, eu não tô nem aí se eu passar É, fome. Agora, meus filhos não. é, Então, você não pode pesar a sua vida em cima do outro, né? Porque, é. ai, não acredito que você vai voltar depois de 4 anos. Gente, só eu sei o que eu tô passando com a minha filha dentro de casa, É verdade. né? Alguém falou das sopas horríveis da escola, é verdade? Alguém falou uma verdade aí. Passou aqui rápido assim no meu zóio. É uma verdade. Então, As sopas da escola, gente, pelo amor, viu? as batas. Pelo amor. As minhas filhas, minhas filhas eu mandava marmita na escola, quer nesse nível. Porque comer aquilo não dá. Gente, não Meu falando filho de não, todas as escolas, mas a meu filho não escola. come, Márcia, você acredita? Meu filho não come sopa. Ai, meu Deus do céu, é um sacrifício. Eu tenho que buscar ele todo dia 1 hora, porque ele não almoça na escola. Olha, a pessoa tá falando assim, eu visito o Brasil, volto correndo e amo Portugal. Mas ninguém falou que nem gosta de Portugal. São, vamos Gente, separar as coisas? Não gostar de Portugal, não foi dito isso aqui. Foi dito a situação difícil que está Portugal. Foi dito a dificuldade que o imigrante encontra nesse momento em Portugal. Agora, ninguém falou que não gosta de Portugal, certo? É gente, eu, diferente. eu amo morar aqui na Madeira, Márcia. Você não tem noção do quanto eu vou sentir falta. Porque eu amo. Eu vim pra cá exatamente porque eu me apaixonei por esse lugar. Então, meu coração corta só de pensar. E a questão não é essa, gente. Não é É, gostar ou não gostar. É é, a situação. Cada um tem sua situação. Eu vejo claro. muita gente indo porque tá com dificuldade, outros porque os filhos tá com problema, outros. Então, assim, cada um tem sua história, gente. Mas não é porque a gente Exatamente. não gosta de Portugal. E muita gente que está chegando agora, que vendeu tudo. E teve uma pessoa que me fez um comentário no meu post, que eu fiquei super preocupada. Ela me falou, Márcia, aqui na minha rua, só na minha rua, eu conheço 8 pessoas que diferentes famílias estão vendendo tudo para ir para Portugal. Me alarmou. Aí eu falei, eu preciso comprar essa briga, digamos assim, de alertar as pessoas, porque mexeu com você, mexeu comigo sempre. E eu estou vendo que as pessoas. Não, é verdade. Poxa vida, mas eu como ser humano. Porque Sim, imagina a gente lá vendendo tudo atrás de uma ilusão para quebrar a cara. é, exatamente.
Que isso, gente? Porque até porque quem é rico nem tem essa preocupação. Não é o caso. Quem está vendendo tudo é porque não tem. Tudo que tem gente falando assim, olha, eu sou funcionário público, eu vou pedir baixa para receber para Portugal. Não, não, não. Não. Agora, pelo menos, não. E daqui a pouco, nós estamos em fevereiro, né? Praticamente. Fevereiro. Nunca chega, né? Nunca chega, mas tá chegando. Bom, vai chegar, fica quieto. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Daqui a pouco chega. Daqui a algumas horas chega. Então, nós vamos estar aqui em março, fevereiro, março, abril, maio. Não, gente, pelo amor de Deus, ainda tem no mínimo 5 meses para começar o burburinho de verão. Não, 5 meses, olha, é muita pedra para engolir. Sim. É muita pedra, é muito caroço ainda nesse caminho, viu? Porque ainda se fosse junho e tal, aí tudo bem, mas não. Eu acho que as pessoas têm um sonho, né? Tem mesmo que correr atrás do seu sonho, né? Não sou contra, tem que ir mesmo, mas tem que vir preparado. A intenção é preparar mesmo as pessoas, porque não vai encontrar mil maravilhas, né? Então, assim, se você vir preparado, tudo bem. E mais, né? eu vou falar. E tem muita gente que, postando no Instagram, no TikTok, olha o que eu comprei, olha a minha blusa, olha não sei o quê. E não tá passando fome, gente. Tem vergonha de falar. Tá enganando vocês. Porque, primeiro, que eu saiba, na minha escola é assim, quem tem não fica mostrando que tem. Agora, quer mostrar pro amigo que não quebrou a cara. Ai, eu comprei isso. Né? E depois não tem nem para pegar o ônibus. Que, aliás, pegar o transporte público aqui é um problema, viu, gente? Tem, mas não é igual no Brasil, aquele monte de transporte, não. Porque a maioria das pessoas tem carro. Uhum. E não Sim. custa muito caro um carro, não. Tem carro de todo preço, né? Sim, sim. E assim, eu tive bons momentos aqui também, Márcia. Tive bons momentos aqui. Claro. Eu gosto muito daqui, como eu falei, eu gosto de morar aqui. Nossa, gosto demais aqui. Mas assim, a gente faz nossas escolhas, né, Márcia? A gente faz nossas escolhas pelo melhor. E assim, agora é o momento, acho que é o melhor que eu tô fazendo pra minha filha. E seja o que Deus quiser. Não, e sim, Deus sempre quer o melhor. Quem não quer somos nós, porque a gente não quer ver o contrafato, não há argumento, sabe? Na vida, quando você aceita, tudo fica mais fácil. As coisas na vida só se tornam difíceis quando você resiste à evidência. A evidência é, agora devo esperar, agora devo agir, agora devo aceitar, sabe? Então você resiste a isso, aí sim você torna as coisas mais difíceis. Nesse momento, gente, tem muita gente querendo voltar para o Brasil. O Brasil, e realmente alguém falou em um comentário e passou, o Brasil é uma terra abençoada. Mesmo, e cada vez que eu moro em mais países diferentes, eu me conscientizo mais disso. Porém, sabe o que o Brasil não tem? Um povo que valoriza o seu país. O brasileiro não valoriza o Brasil. Como os outros, quando você mora aqui fora, você vê, o português defende Portugal, o espanhol defende a Espanha, o americano defende Estados Unidos, e assim vai. O brasileiro não. O brasileiro é o primeiro a tacar pedra no próprio país e não fazer com que esse país seja um país onde o povo pode ficar, porque é um país que todo mundo admira. A alegria que nós temos, a criatividade do povo brasileiro. Nós somos uma das raças mais privilegiadas do mundo. Em termos de raça, eu não disse país, eu disse raça. E a gente não está sabendo o que fazer com isso. Sim. É exatamente isso. É muito complicado, né, Márcia? Porque a gente sai do nosso país, igual você falou, né, em busca de uma vida melhor, e realmente a gente até encontra, né? E igual eu vi um comentário aqui, como passou, quando vem com filhos tem que pesquisar bem. Gente, eu tô aqui, vai fazer 4 anos que eu tô aqui. Vocês acham que eu não, que eu tive, eu não tive essa Foi assim. possibilidade? Eu sei dos momentos bons, claro, gente. É igual eu falei, minha filha na escola nunca tive nenhum problema, nunca foi, né? Sempre gostei da escola, enfim, não tive nada disso. Mas as coisas mudam, gente, as coisas mudam. Não era minha intenção voltar, né? Não era minha intenção voltar. Só que hoje eu valorizo coisas no Brasil que eu não valorizava antes por estar longe, né? Eu acho que só depois quando a gente vem morar fora que a gente começa a enxergar coisas que a gente não enxergava antes, né? Fora a saudade da feijoada, né? Fora a saudade de tudo, né?
Eu fico pensando assim naquele pastel de feira lá do pastel de vento que a gente fala, né? Isso é brincadeira, né? A gente tá brincando de comida e tal, até porque É, Portugal tem muitos lugares que sim. tem muita comida brasileira. A gente está brincando, mas o que a gente quer dizer é que a gente valoriza mesmo, porque infelizmente o raio do ser humano ele só valoriza o que perde, não valoriza o que tem. Então, Exatamente. aí a gente vai valorizar depois que perdeu. Mas no caso, olha, Kátia, que está acabando a nossa live, muito obrigada. Eu espero, querida, que dê tudo certo na sua volta, principalmente com a sua menina, não é? Que esse é o seu Uhum, objetivo maior. sim. E de repente passa mais algum tempo, quem sabe, depois, mais tarde, se você acha que não é melhor voltar para Portugal ou ficar mesmo lá pelo Brasil, porque infelizmente, o Brasil é o país do futuro, poderia ser o país do presente, né? Que a gente ficaria mais contente. Sim. Mas depende de nós. Então, que você fique bem. Muito obrigada pela sua atenção, que eu acho que é Márcia, importante. eu que agradeço. Nossa, fiquei muito feliz pelo seu convite, né? Sempre acompanhei você, então assim, eu agradeço demais de coração, ter essa oportunidade de falar um pouquinho, né? Que eu sei que muitas pessoas estão se identificando e muito obrigada. Obrigada mesmo de coração. Obrigada a você, linda. O outro não volta, não. Deixa a minha, tá? Tchau, gente. Eu vou postar essa live mais tarde, tá bom? Aí eu aviso Tchau. vocês. Um beijo. Tchau, Obrigada. Cátria. Obrigada.